Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia na terceira epístola do apóstolo João. Terceira epístola do apóstolo João. Escute com atenção aquilo que diz a voz do teu Criador nesta manhã, a tua alma. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedeis fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrá-las as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunhos. E sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, pedindo a sua bênção sobre esse momento de pregação. Oremos. Santo Deus bendito, nós louvamos ao teu santo nome, ó Pai, porque tu és o doador da vida, tu és aquele que sustenta a tua criação. De igual modo, ó Pai, o Senhor nos dá vida em Cristo e o Senhor nos sustenta por meio da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, que assim seja com a Tua igreja nesta manhã, que o Senhor nos dê vida por meio da pregação do Evangelho e por meio de Tua Palavra nos sustente, até o dia em que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. É isso nós oramos, ó Deus, em Cristo. Amém. Amém. É bem verdade, meus irmãos, que o Evangelho diz respeito a um Deus santo que salva pecadores injustos por meio da morte substitutiva do seu Filho Jesus Cristo, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. E um dos propósitos do Evangelho, além de garantir a salvação a todos aqueles que confessam a Cristo como sendo o seu Senhor, como sendo o seu Salvador, é separar um povo exclusivo para adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele revela em Sua Palavra. Então, além do Evangelho nos garantir a certeza da salvação, o Evangelho tem um propósito de separar um povo para adorar ao Senhor de acordo com a Sua Palavra. Entretanto, ainda que esse seja um dos propósitos do Evangelho, o próprio Cristo diz que no meio da Sua igreja há joio e trigo. Aqueles que verdadeiramente confessam a Cristo e por isso se submetem à sua lei, e aqueles que apenas exteriormente confessam a Cristo como sendo o seu Salvador. E geralmente esses que confessam apenas exteriormente a Cristo como sendo o seu Salvador, devido a algum benefício que Cristo pode lhes garantir, devido a alguns benefícios que Cristo dá à sua alma ou à sua consciência, esses que apenas confessam a Cristo exteriormente são os que mais dão problema, são os que mais causam problemas na igreja do Senhor, seja com simulação, inveja, contenda, insubmissão ou até mesmo rejeição à sã doutrina. Então, dessa forma, podemos concluir que a igreja do Senhor, independente de onde ela esteja, em qual época ou em qual século ela se encontre, a igreja do Senhor ela sempre será composta
daqueles que verdadeiramente confessam a Cristo, se submetem à sua palavra, e daqueles que exteriormente confessam a Cristo, mas, no final das contas, promovem dissimulação, inveja, contenda e rejeição à sã doutrina. Em certo sentido, meus irmãos, quando buscamos aplicar estas verdades ao texto que nós lemos nessa manhã, ao texto da terceira epístola do apóstolo Paulo, notamos que, além daquelas falsas doutrinas que corriam os bancos da igreja do Senhor, problemas como inveja, rejeição e submissão também estavam presentes. Além das falsas doutrinas que já foi exposta na primeira exposição da primeira epístola do apóstolo João, além desses problemas doutrinários, esses problemas relacionais de insubmissão, inveja e contenda também estavam presentes na igreja do Senhor. Assim foi no passado e ainda continua no presente este ser um problema da igreja do Senhor. É por isso que a terceira epístola do apóstolo João ela é valiosa para as nossas almas e deve ser observada como sendo aplicável aos nossos corações nessa manhã. Se na primeira epístola ele nos mostrou, o apóstolo João, as marcas do verdadeiro crente em um contexto de heresia, ou seja, o verdadeiro crente, ele crê que Cristo se encarnou, ele não vive na prática do pecado e ele ama ao seu próximo, ao seu irmão. Agora, na terceira epístola, em um contexto de dissimulação, insubmissão, inveja, ele nos mostra como que o verdadeiro crente, ele vive na igreja local, ele vive na comunidade dos santos. O apóstolo João, em sua terceira epístola, ele agora nos ensina, ele nos mostra como que o verdadeiro crente, ele vive no âmbito, no contexto da igreja local, na comunidade dos santos. A primeira verdade, então, para nós vermos nessa manhã a respeito de como o crente vive na comunidade dos santos, como ele vive na igreja local, é que ele testemunha a verdade. O crente na igreja local, na comunidade dos santos, ele testemunha a verdade. Ele testemunha a verdade. Como nós já vimos na primeira exposição da Epístola de João, essa também foi uma epístola escrita pelo meio-irmão de Cristo, o apóstolo João. Mas diferente da sua última carta, que foi destinada às igrejas que se encontravam ali na região da Ásia Menor, esta carta, por sua vez, ela é direcionada a um homem específico, a quem ele o chama de Gaio. A semelhança do apóstolo Paulo, que escreveu 2 cartas ao seu filho na fé, Timóteo, dando instruções e rendendo graças por sua vida, de igual modo, o apóstolo João, ele escreve aquele que provavelmente era o seu filho na fé, alguém que havia sido discipulado e que ele havia acompanhado na caminhada cristã, esse homem chamado Gaio. E agora, distante fisicamente, João recebe a informação, a notícia de que Gaio estava dando testemunho da verdade. Diferente daqueles falsos profetas, diferente daqueles falsos líderes que afirmavam que o evangelho diz respeito tão somente a uma ideia do intelecto, que o evangelho está tão somente relacionado ao âmbito do intelecto do homem, Gaio, por sua vez, demonstrava na sua vida que ele cria corretamente na doutrina de Cristo e ele vivia de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que Cristo ele revelava em sua palavra. É interessante nós entendermos isso, meus irmãos, porque assim como a maledicência é o mau hálito da alma, a piedade, por sua vez, é o bom perfume do coração do homem. Quando a piedade é abundante em nossos corações, ela transborda de tal forma que qualquer pessoa que nos conheça ou aquelas que convivem conosco observarão o quão piedoso é o nosso proceder, o quão zeloso e o quão honroso é a nossa vida diante do Senhor. E esse era o proceder de Gaio, de tal modo que o apóstolo João, ele recebe notícias do seu filho na fé, que ele estava dando testemunho da verdade. É por isso que João, ele escreve a este homem e deseja que ele venha a fazer, que tudo que aquele que ele venha fazer de suas mãos, como também a sua saúde, seja próspera, assim como é a alma de Gaio, assim como o interior é próspero. O desejo do apóstolo João era que tudo aquilo que você venha fazer exteriormente venha a ser próspero, assim como é a tua alma. Mas notem que esse desejo que o apóstolo João tem em seu coração não é um desejo que não tem fundamento algum. Esses votos que ele faz em prol de Gaio
tem como fundamento o testemunho, tem como fundamento o testemunhar da verdade na vida de Gaio. É aí que no verso 4, o apóstolo João, ele demonstra que a sua alegria ao observar o testemunho do seu filho, ao observar o testemunho desse discípulo, é que ele se alegra. Ele diz no verso 4, se você puder acompanhar novamente comigo, ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, que andam na verdade. Deixa-me fazer uma pergunta à tua consciência nessa manhã, ao teu coração. Será que alguém que caminhou com você na tua juventude, será que alguém que discipulou você, que te apresentou as maravilhosas doutrinas da graça, da obra de Cristo, será que hoje essa pessoa, ao olhar para o teu proceder, olhar para o teu testemunho, ela poderia dizer que seu coração se alegra com a tua vida? Será que aquela pessoa que caminhou com você poderia dizer que não tem maior alegria do que ver que você, apesar de tanto tempo que se passou, você ainda continua a caminhar nas doutrinas do Evangelho de Cristo? Será que alguém poderia dizer isso ao teu respeito, como o apóstolo João diz ao respeito de Gaio? Sabe, é importante que façamos essas perguntas ao nosso próprio coração, à nossa própria consciência. Será que o nosso testemunho glorifica a Deus e faz com que as pessoas que estão à nossa volta se alegrem com o nosso testemunho, um testemunho piedoso, um testemunho zeloso que honra ao Senhor? Essa é uma pergunta válida que precisa ser feita aos nossos corações. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, e você também precisa, guardar o teu coração do desejo desenfreado de agradar aos outros. Ao mesmo tempo que deve ser uma preocupação do nosso coração em saber como está o nosso testemunho, em saber se as nossas vidas estão sendo pautadas nas Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo nós devemos guardar os nossos corações para não cairmos num grande vacilo, num grande erro de buscarmos agradar as pessoas desenfreadamente por meio do nosso proceder. Que o combustível da tua piedade não seja os comentários que as pessoas farão ao teu respeito. Isso pode acontecer e provavelmente isso acontecerá naturalmente, mas que os comentários dos outros ao teu respeito não seja o combustível, o fundamento da tua piedade. Sabe por quê? Os comentários dos outros ao teu respeito não deve ser o combustível da tua piedade, do teu bom testemunho, porque o teu nome, juntamente com a tua glória, juntamente com a tua posição, passarão. Eles te acompanharão até o túmulo da tua morte. É por isso que você não deve se preocupar. Mas se você quer, nesta manhã, estar preocupado com a opinião de alguém, se você quer saber, se você quer se preocupar com a alegria de alguém ao ver o teu proceder, ao ver o teu testemunho, a tua piedade, que esta pessoa, que o teu coração anda e busca estar preocupado, seja aquele que no dia do juízo final dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai posse da herança que vos foi garantida desde a eternidade. Que Cristo seja o verdadeiro fundamento e a motivação para você buscar ser um homem e uma mulher piedosos diante do Senhor. Mas como se dá esse testemunho? Ora, Gaio, ele testemunha a verdade. E esse testemunhar é um reflexo daquilo que há em seu coração. Ou seja, aquilo que ele faz, aquilo que ele vive exteriormente, é aquilo que reflete interiormente em seu coração. É por isso que ele testemunha a verdade. Mas como se dá esse testemunho? É que nós vamos para o nosso segundo ponto nesta manhã. A forma como o crente vive em comunidade é que ele ama em verdade. Se a primeira característica, se o primeiro ponto de como o crente vive em comunidade, na comunidade dos santos, na igreja local, é testemunhando a verdade, a segunda verdade, o segundo fato para nós vermos nessa manhã, é que o verdadeiro crente, ele ama em verdade, num contexto, no âmbito da igreja do Senhor. Algo que passa despercebido para nós que não vivenciamos o cristianismo do primeiro século é o fato de que o cristianismo naquela época era um cristianismo em movimento. Diferente do cristianismo que nós vivemos hoje, que é um cristianismo mais estático, mais fixo em igrejas, em salões.
As igrejas do primeiro século, os nossos irmãos do passado, eles viviam viajando de um lugar para o outro, de uma igreja para outra. E isso, por vezes, implicava em exercer a hospitalidade para com esses irmãos. De novo, nós estamos acostumados com um cristianismo mais estático, mais fixo, de 4 paredes, em salões, em templos belos e bonitos e formosos. Mas o cristianismo do primeiro século era um cristianismo que estava em movimento, que estava se expandindo. Então era muito comum pregadores e até mesmo igrejas estarem viajando de cidade para outra, devido também às perseguições. E era nesse contexto que os cristãos que se encontravam em determinadas cidades, eles deveriam exercer a hospitalidade. É nisso que se dá o testemunho de Gaio. Ele testemunha a verdade. E no que consiste este testemunho? Ele ama em verdade. Ele ama aos seus irmãos. E é dentro desse contexto que o apóstolo João ele escreve a este homem chamado Gaio, alegrando-se com o seu bom testemunho, mas também encorajando-o a continuar a amar estes irmãos peregrinos, esses irmãos que estavam de passagem. E pasmem, esses irmãos eram irmãos muitas vezes desconhecidos pelo próprio Gaio. Ele não tinha conhecimento de quem era. Ele só recebia uma carta de recomendação, então os recebia e os tratava como se fosse irmão de próprio sangue. É por isso que João afirma no verso 5 e o verso 7, se você puder acompanhar comigo novamente. Ele diz: amado, procedeis fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, mesmo quando são desconhecidos para com a tua pessoa. Verso 7, pois por causa de Cristo, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Nada recebendo dos gentios. O apóstolo João, meus irmãos, ele sem sombra de dúvidas pôde ter trazido à sua memória, à sua mente, as palavras que outrora ele já havia dito. Filhinhos, não amemos apenas de palavra e nem de boca, mas de ação e em verdade. Gaio ele era alguém que não apenas testemunhava a verdade, mas ele amava em verdade, ele amava em ação. Sabe, por vezes nós abraçamos um entendimento equivocado do que seja o amor, do que seja o amor para com o nosso próximo. Na verdade, nós amamos ao nosso próximo, ao nosso irmão, até que ele não nos ofenda, ou até que eu o conheça bem, para que ele possa ser o alvo do meu amor. Mas o que o testemunho das Sagradas Escrituras nessa manhã nos chama é amar aos nossos irmãos como uma demonstração do nosso amor para com Cristo. Ou seja, o meu amor para com o meu irmão é um reflexo, é uma evidência do meu amor para com o Senhor. É porque eu amo a Cristo e aos seus mandamentos, é que eu amo aqueles que estão à minha volta, é que eu amo verdadeiramente aqueles que fazem parte da mesma família. E neste caso específico, o amor de Gaio era demonstrado, era evidenciado por meio dessa hospitalidade para com esses irmãos viajantes, para com esses irmãos peregrinos. Para com esses irmãos peregrinos. Percebam, permita-me mais uma vez fazer uma pergunta à tua consciência, com base nesses fatos que nós estamos expondo nesta manhã, na terceira epístola de João. Domingo passado, o pastor Geu fez uma comparação dizendo que nós paulistanos precisamos aprender muito com os nordestinos quanto à hospitalidade. Mas talvez isso ainda não seja muito palpável, se talvez você nunca foi ao Nordeste. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você recebeu em tua casa alguém que não é o teu parente ou um amigo próximo? Qual foi a última vez? Faça essa pergunta à tua consciência. Qual foi a última vez que você recebeu alguém em tua casa que não seja um parente ou um amigo próximo que inevitavelmente ele está sempre na tua casa? Qual foi a última vez? Sabe, por vezes nos contentamos com os encontros dominicais da Igreja do Senhor, mas nós não nos preocupamos em estabelecermos e mantermos relações extra-culto. Nós nos preocupamos em estarmos dominicalmente na Igreja do Senhor, mas nós não nos preocupamos em estabelecer relações, amizades, extra-culto. Não nos preocupamos em verdadeiramente sabermos como os nossos irmãos estão, quais são as suas dificuldades e quais são as suas alegrias. E sabe qual é o maior problema disso tudo, meus irmãos? Talvez você não tenha pensado dessa forma, mas é o que a Sagrada Escritura nos revela nessa manhã. O maior problema disso tudo é que corre um grande risco de nós estarmos pecando contra o Senhor.
quando nós não praticamos a hospitalidade. E o que mais surpreende, o que mais chama a atenção ao nos aproximarmos dessa verdade, é que quase todos os livros do Novo Testamento falam sobre a hospitalidade, ou de forma indireta, por meio de uma narração, como é muito comum nos livros de Atos, onde um determinado indivíduo se convertia e por isso abria as portas de suas casas para receber os apóstolos e os irmãos que se convertiam a Cristo, ou de forma direta, exortando a igreja do Senhor a exercer a hospitalidade. Quase todos os livros do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, não todos, mas alguns, tratam da hospitalidade. Então você percebe a importância que a igreja do Senhor, que o Cristo, o dono da igreja, ele dá para essa temática, para a hospitalidade. De qualquer forma, meus irmãos, diante desses fatos, pecamos perante a face do Senhor, quando nós não nos preocupamos em estabelecermos relações extra-culto, quando nós não buscamos exercer e praticarmos a hospitalidade. Entretanto, ao nos voltarmos para a postura de Gaio, parece haver um peso de glória nesse ato que ele exerce de hospitalidade. Se recebermos pessoas em nossa casa que já conhecemos é um desafio, se recebermos em nossas casas pessoas que já conhecemos é um desafio, imagine recebermos em nossas casas pessoas que nós nunca nem vimos, pessoas que nós não conhecemos, mas são e fazem parte da mesma família da aliança. Parece que nesta hospitalidade que Gaio ele exerce para com esses irmãos viajantes, parece que esse exemplo aproxima-se mais com a exortação que Cristo dá aos seus discípulos no Evangelho de Lucas. Ele diz: quando deres um jantar, quando promoveres uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Ou seja, não convide alguém simplesmente para que você possa tirar dele algum proveito. Ele então exorta: mas quando deres algum banquete, quando promoveres alguma ceia, convida aos pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois a tua retribuição, a tua recompensa se dará na ressurreição dos justos. Ou seja, quando exerceres a hospitalidade, não seja e não esteja preocupado com os elogios e a gratidão que as pessoas possam demonstrar a você. Não esteja preocupado em saber se aquilo que a tua mão direita fez, será que a mão esquerda viu? Não esteja preocupado demasiadamente com a opinião dos outros, se eles irão te agradecer, se eles irão te elogiar. Porque procedendo dessa forma, a tua recompensa se dará na ressurreição dos justos. É isso que Cristo nos exorta nessa manhã no Evangelho de Lucas. Não se preocupe em estabelecer, em exercer a hospitalidade simplesmente com aqueles que você pode tirar algum benefício, ou simplesmente pelo fato dele te agradecer e inflamar o teu ego. Mas se preocupe a exercer sem olhar a quem, sem esperar dele o elogio, sem esperar dele alguma retribuição. Porque fazendo isso, o que Cristo nos diz, a tua recompensa se dará na ressurreição dos justos. Essa foi a segunda verdade, meus irmãos, para nós vermos nessa manhã, que o apóstolo João nos ensina a como vivermos em comunidade. Primeiro, nós devemos testemunhar a verdade, nós devemos amar em verdade, e em terceiro lugar, o que o apóstolo João nos ensina essa manhã, como vivemos em um contexto de comunidade, de igreja local, é que nós devemos amar a verdade. De novo, nós somos chamados a testemunhar a verdade, a amar em verdade, e nós já vimos o que é que significa esse amar em verdade, e por fim, o apóstolo João nos ensina a amar a verdade, amar a sã doutrina, por assim dizer. Acompanhe comigo e veja o que ele nos diz no verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Logo no início desse terceiro ponto, meus irmãos, encontramos um grande problema que, infelizmente, está presente nas igrejas do Senhor de modo geral.
Enquanto que um grupo de pessoas se trancam em seus quartos e se isolam em seus mundos no pretexto de piedade, no pretexto de conhecer a doutrina, de estudar a teologia, e é bom que o façam, mas infelizmente eles acabam procedendo erroneamente quando não buscam se envolver com a igreja do Senhor, quando não buscam amar o rebanho de Cristo. Eles se fecham em seus mundos estudando teologia, é bom que o façam, mas acabam demonstrando pouco afeto para com a igreja local, para com aquele que ainda é novo na fé, para com aquele que ainda tem dificuldade. Por outro lado, existe um outro grupo, que são aqueles que são ativos na prática da hospitalidade, são generosos, são bondosos, mas quando o assunto é doutrina, eles então rejeitam a palavra do Senhor. Eles afirmam que doutrina esfria o crente e que, na verdade, doutrina causa contenda. Entretanto, aqueles que procedem dessa forma, na verdade, estão rejeitando a doutrina encarnada que é o Cristo, e estão dando ouvidos aos enganos e mentiras de Satanás, que diz: será que realmente isso importa? Será que doutrina é importante? Será que foi justamente isso que Deus disse a você, que você não deve comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Faz o que o teu coração deseja. Não te preocupa com a doutrina que Deus ele revela à tua igreja, ao teu coração, revela à sua igreja. Não se preocupe com isso demasiadamente. No fim das contas, meus irmãos, tanto aqueles que não demonstram paciência, não demonstram afeto, amor e graça, como aqueles que rejeitam a doutrina, ambos são reprováveis diante do Senhor. O meu testemunho só pode glorificar a Deus. Primeiro ponto. O meu amor ao próximo só pode ser válido diante do Senhor. Segundo ponto. Se eu realmente amar a verdade. Terceiro ponto. A verdade precisa ser o fundamento do meu amor, do meu testemunho para com o meu próximo. E foi justamente nisto que o apóstolo João se alegrou com o proceder de Gaio. Ou seja, Gaio continua a dar bom testemunho, Gaio continua a amar esses irmãos estranhos, porque você é um cooperador, porque você ama a verdade. É porque você ama a verdade que você então deve testemunhar do Evangelho e você deve então amar esses irmãos. Talvez o sucesso, meus irmãos, da caminhada cristã seja melhor medido por nada mais, nada menos do que a nossa obediência. Porque o primeiro fruto do amor bíblico não é o amor que a sociedade vomita em nossos ouvidos, mas o primeiro fruto do amor é a obediência. E essa obediência me leva a amar o meu irmão e a testemunhar de Cristo. Lembre-se, como Agostinho dizia, naquele dia não te será perguntado o quanto você conheceu a respeito de Cristo, mas o quanto você o amou. Mas o quanto você o amou. Porque o amor não é simplesmente da boca para fora, mas o amor me leva a uma ação, e essa ação, como o apóstolo João já disse em sua primeira carta, a uma verdade. A uma verdade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, já caminhando para o fim, o apóstolo João, ele nos ensina a como vivermos em comunidade, a como vivemos em um contexto de igreja local, mas ele também, por meio do proceder de Diótrefes, nos ensina a como não vivemos em comunidade. Se no primeiro exemplo de Gaio, ele nos ensina a como nós devemos viver em comunidade, agora, se você acompanhar comigo do verso 9 até o verso 10, ele nos ensina a como nós não devemos viver em comunidade, na comunidade dos santos. Diferente de Gaio, Diótrefes, ele não dava testemunho da verdade, ele não amava em verdade e ele odiava a verdade. Veja se não é isso que o verso 9 nos diz. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, hospitalidade, como também os que querem exercê-los, querem recebê-los, os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Jamais viu a Deus. Certo teólogo, ele comentando essa passagem,
ele diz, com relação à postura de Diótrefes, ele diz: os discípulos de Jesus discutiram em várias ocasiões qual deles seria o maior no reino de Deus. Entretanto, Jesus teve que lembrá-los que o seu modelo de ministério não era o oficial romano que dominava sobre os outros, mas era ele mesmo, por meio do seu exemplo de serviço e humildade. Ao longo de muitos anos em meu ministério, tenho visto o modelo de ministério mudar e a igreja sofrer por causa disso. Tenho a impressão de que o ministro bem-sucedido de hoje é mais parecido com um magnata de Wall Street do que um servo submisso. Ele não carrega uma pá, mas um telefone que com qualquer ligação manda e desmanda. Em seu coração, em vez do amor pelas almas perdidas e pelas ovelhas de Deus, há somente ambição egoísta. Há somente ambição egoísta. Quando perdemos de vista, meus irmãos, quem verdadeiramente nós somos em Cristo, isto é, servos, nós passamos a nos enxergar além do que convém. É isso que as Sagradas Escrituras. Não olhe para você mesmo e enxergue além do que convém. Porque quando nós procedemos dessa forma, passamos a desejar algo que convém somente a Cristo, que é o que João ele fala, a primazia, a honra e a glória. Diótrefes, ele era assim. Ele não dava testemunho da verdade. Ele não amava em verdade, porque ele não praticava hospitalidade e ele também expulsava da igreja aqueles que buscavam exercê-la. E por fim, ele não amava a verdade, porque ele praticava o mal e nunca viu a Deus, como também ele rejeitava a doutrina dos apóstolos. Porque aquele que rejeita a doutrina do apóstolo, esse não ama a verdade, porque pratica o mal. Em tese, meus irmãos, nessa manhã, o apóstolo João ele nos mostra a como nós vivemos na comunidade dos santos, na igreja local, testemunhando a verdade, amando em verdade e amando a verdade. Mas ao mesmo tempo ele nos mostra como nós não devemos viver em comunidade. Mas eu não quero parar por aqui, porque daí seria tão somente um mero exemplo moralista do faça isso ou não faça aquilo, mas que os teus olhos possam olhar para aquilo que Gaio e o apóstolo João eles olhavam, para a cruz do Calvário, para o Cristo que foi morto, ressurreto e agora se encontra glorificado à destra de Deus Pai. E esse Cristo que se encontra glorificado nos chama nessa manhã a testemunharmos da verdade, a amarmos em verdade e a amarmos a verdade. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.